Que bom que você está aqui conosco para mais uma edição do Pode Saber Mais Unicorp. Seja bem-vindo. E hoje vamos conversar com o desembargador Lidivaldo Reaiche, presidente da Comissão de Igualdade, Combate à Discriminação e Proteção dos Direitos Humanos do Tribunal de Justiça da Bahia e também ouvidor judicial do Tribunal de Justiça da Bahia. Bom recebê-lo aqui, desembargador Lidivaldo. É um prazer estar participando do Pode Saber Mais da Unicorp. Pois é, eu queria já começar, desembargador, falando sobre esse prêmio, né? O segundo lugar do prêmio Equidade Racial, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. A Bahia ficou nessa posição diante de todos os tribunais do país, conseguiu a segunda colocação. E esse prêmio nós acabamos de receber agora no dia 5 de novembro. Queria que você falasse um pouco de como é que foi esse trabalho da comissão que gerou esse prêmio. Bom, o CNJ, a partir de 2015, ele teve um olhar voltado para a questão racial no Brasil. Primeiro, publicou uma resolução prevendo as cotas nos concursos para magistrados e servidores. Em razão disso, como nós já tínhamos aqui a nossa comissão, que, registre-se, foi a primeira do Brasil, a primeira comissão de direitos humanos no âmbito de um tribunal, foi a nossa. E aí nós aproveitamos e ampliamos o patamar mínimo das cotas. Então, o Tribunal da Bahia é o único do Brasil que tem um patamar mínimo de 30%, porque o CNJ estabeleceu o patamar mínimo de 20%, nós ampliamos considerando o contingente populacional da Bahia e o Estatuto da Igualdade Racial baiano. Bom, então, a partir daí, o CNJ tem se preocupado muito com a questão racial e implementou um plano de equidade racial com a preocupação específica de identificar os projetos desenvolvidos nas cortes, a composição das cortes, o número de servidores negros, e nós já tínhamos nos antecipado aqui elaborando o censo na gestão do desembargador Nilson Castelo Branco. E o censo, ele fez um levantamento do número de magistrados, servidores, estagiários, juízes leigos, juízes conciliadores, e foi muito elogiado. Além da execução do Novembro Negro, que é uma prática anual aqui do nosso tribunal. Então, em razão disso, o CNJ reconheceu o esforço do Tribunal de Justiça da Bahia, ficamos na segunda colocação, o prêmio foi entregue no dia 5 de novembro, eu estava aqui acompanhando a solenidade de Rui Barbosa, e quem representou o tribunal foi a doutora André Mara. Doutora André Mara dos Santos, que também é integrante da comissão. Da CIDES. Eu quero falar também com o senhor sobre um projeto bem bacana, bem interessante, também da comissão, que é o projeto Luiz Gama nas escolas. Deixa eu falar um pouquinho do Luiz Gama, para quem ainda não conhece, e como é que esse projeto foi implantado, ou vai ser implantado. Luiz Gama, ele nasceu em Salvador. É uma história de superação, porque ele nasceu livre. Ele era filho de uma negra liberta, Luísa Marim, uma heroína no século XIX, uma heroína da revolta dos malês. E o seu pai era um português, um fidalgo branco. Eles tiveram um relacionamento, então nasceu Luiz Gama. Porque ele nasceu numa casa confortável ali perto da Moraria, aí, na Rua do Bangala. Onde há uma placa registrando que ele morou ali, que ele nasceu livre naquela casa e morou até os 10 anos. O fato é que a sua genitora, Luísa Marim, em razão das revoltas aqui ocorridas, tanto a revolta dos malês quanto a revolta da Sabinada, ela foi expulsa do Brasil. Ela voltou para a África. E o pai faliu, perdeu todo o patrimônio. E qual foi a providência adotada pelo pai? O pai decidiu vender o seu filho, né? Algo assim abominável. Então ele foi vendido aos 10 anos. Ele narra isso, ele mesmo narrou isso através de cartas. E ele foi transportado para o Rio de Janeiro num navio, ele foi no porão e o pai no convés, como se fosse um traficante de escravizados. Ele chegou no Rio de Janeiro, de lá a Bahia já estava com uma fama de rebeliões e revoltas, e fazia com que os escravocratas não quisessem
escravos baianos, de origem aqui da Bahia. Baianos não, mas que oriundos da Bahia. E aí ele foi levado para São Paulo, para o Porto de Santos. Ele andou 300 quilômetros até chegar à cidade de São Paulo, porque eles foram andando em caravana. E lá em São Paulo, como ninguém queria comprar um escravo oriundo da Bahia, mesmo jovem, né, um pré-adolescente, ele ficou morando numa pensão, aprendeu o ofício de sapateiro, e, por sorte dele, na pensão havia um jovem branco, bem-sucedido, estudante da Faculdade de Direito de São Paulo, que tornou-se amigo dele e o alfabetizou. Ele foi alfabetizado aos 16 anos. E ele foi trabalhar com um delegado de polícia, que depois se tornou professor da Faculdade de Direito. Então ele passou a ter acesso às normativas, às leis. Ele passou a ser o intérprete de alguns escravos que clamavam pela sua liberdade, sob o argumento de que tinham chegado aqui no Brasil depois da primeira lei que proibiu o tráfico, do tráfico negreiro, e ele foi assim, convivendo com o direito, mas ele não pôde estudar na Faculdade de Direito de São Paulo por ele ser negro, Mesmo livre. mesmo livre, porque ele conseguiu provar, ele fugiu, né, daquela pensão ali onde ele trabalhava como um escravizado, embora o dono da pensão tratasse ele bem, mas ele estava na condição de escravizado. E aí ele fugiu também, o proprietário não foi atrás, porque reconheceu que ele tinha nascido livre, ele lutou pelo reconhecimento da sua condição de homem livre, e aí ele foi trabalhar, ele serviu à força policial, ele ficou trabalhando com esse delegado de polícia, ajudava nas pesquisas, muito inteligente, começou a interpretar bem as normas, começou a escrever, escreveu poemas, publicou livros, tornou-se jornalista, que foi a grande paixão dele, assim como o Rui Barbosa também, né? E num determinado momento lá em São Paulo, ele conviveu com Castro Alves e Rui Barbosa. Eles eram abolicionistas, fundaram uma loja maçônica, a Loja América, uma tríade aí de baianos, né? Uma tríade, assim, Pesado. que ajudou bastante no movimento abolicionista. Depois, ele conseguiu autorização para advogar como rábula, porque ele não tinha se formado, ele não pôde estudar, mas ele teve autorização. Aqui na Bahia nós tivemos um grande rábula que foi Cosme de Farias, que o nome do auditório lá do tribunal do júri, do Fórum de Barbosa, leva o nome dele. E então ele, a grande contribuição de Luiz Gama, além de toda a sua luta, ele conseguiu a libertação de mais de 500 escravizados, porque ele sustentava que essas pessoas tinham ingressado aqui no Brasil já como escravizados, embora houvesse uma lei vedando o tráfico. Então, muitos juízes passaram a reconhecer o direito e ele então morreu famoso. Uma história A sensacional. história é E o sensacional. senhor quer levar essa história para as escolas, é isso? Escolas públicas. Por quê? Porque o público-alvo das escolas da rede pública é um público-alvo de jovens negros. E que eu acho que esse exemplo de Luiz Gama é um exemplo de superação. E aí nós aproveitamos, na conversa que nós temos com eles, nós levamos juízes negros, para eles perceberem também que é possível vencer as barreiras do racismo estrutural e progredir. E esse projeto já vai sendo implantado, já Já algumas foi escolas já. implantado. Já estivemos em 4 escolas da rede pública, tanto da rede pública municipal quanto da rede pública estadual. O governador teve conhecimento do projeto, pediu para que a secretária, determinou que a secretária de Educação apoiasse, e nós estamos então em parceria com as secretarias também da educação, as secretarias da educação do estado e do município. Nós estávamos falando um pouco antes também, desembargador, sobre o seu livro, Sim. lançado em 2016, A Proteção Legal nos Terreiros de Candomblé. O senhor está preparando a segunda edição, não é isso? Sim. Como é que está? Já tem alguma data? Como é que o senhor prevê esse lançamento? Este livro ele nasceu a partir de uma dissertação no curso de especialização em direitos humanos que eu apresentei na UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Eu fiz uma comparação entre o tombamento dos terreiros de candomblé e dos templos católicos ao longo de 60 anos de criação do IFAM. Sim. E aí nós constatamos naquele período ali que só 2 terreiros de candomblé
haviam sido tombados. O terreiro da Casa Branca, que foi o primeiro, em 1984, que foi um divisor de águas e permitiu até que na Constituição de 88 houvesse a absorção do patrimônio cultural imaterial, que só nós trabalhávamos somente com patrimônio cultural material, e o fundamento para o tombamento da Casa Branca foi justamente a essência da imaterialidade daquele terreiro, porque os conselheiros do IFAM estavam acostumados a tombar prédios históricos com afrescos, prédios do estilo barroco, era a política de pedra e cal. E aí, tombar um terreiro simplório, uma casa, um barracão, houve reações, tanto que a decisão foi apertada. Teve um voto de Minerva do presidente, à época, que era o secretário Marcos Vilaça, né, que era acadêmico da Academia Brasileira de Letras, que foi decisivo para o tombamento do terreiro da Casa Branca. E aí... Você falou que eram dois, o da Casa Branca logo em seguida foi o terreiro Opô Afunjá. Sim. Opô Afunjá, que foi no ano de 2000. Então, depois do primeiro tombamento, ainda nós tivemos aí quase 16 anos, né, um intervalo grande. Bom, e aí, diante disso, eu entendi que nós deveríamos ter um livro cuidando das leis de proteção do patrimônio histórico, dos terreiros. Tanto que o nome do livro é A Proteção Legal dos Terreiros de Candomblé, da repressão policial ao tombamento, ao reconhecimento como patrimônio histórico-cultural, porque houve um avanço considerável nas décadas no século XIX, no início do século XX. Os terreiros eram invadidos pela polícia, os sacerdotes eram presos, né? E havia o enquadramento no crime de curandeirismo, de charlatanismo. No século XIX, século XVIII, feitiçaria, ordenações filipinas. Então, foi tanto o candomblé quanto a Umbanda, que é mais nova, que é uma simbiose aí do catolicismo com o candomblé. É uma religião tipicamente brasileira, a Umbanda, diferentemente do candomblé, que nós tivemos os orixás trazidos pelos iorubás, né, já no século XIX. Então, essas religiões elas devem ser protegidas. E a Constituição de 88 protegeu, as demais leis que surgiram, a própria lei de combate ao racismo, que é a lei CAO 7.716 de 1989, protege também. E aí eu quis dar um enfoque em relação a essas questões. Inclusive, no próximo dia 15, o Supremo vai decidir, eu estava aguardando esse julgamento, sobre a posição dos símbolos religiosos em repartições públicas, principalmente nos tribunais. É comum nós termos na sala de julgamento o crucifixo. Então o Supremo vai decidir se isso é legal, se não é, porque o Estado é laico. Está lá na Constituição. Já tivemos o julgamento sobre a sacralização dos animais, que é o sacrifício dos animais, no candomblé, que o Supremo decidiu que não é crime ambiental, mesmo porque esses animais não são animais silvestres, são animais comestíveis, né? Galo, galinha, Ministério porco. Público, não é isso? Do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, exatamente. E a decisão do Supremo foi no sentido de que não é crime ambiental a sacralização dos animais, que faz parte de um ritual inclusive milenar. Nós temos na Bíblia o exemplo, né, do sacrifício dos cordeiros. Sim. Até teve uma discussão sobre Abraão ter que sacrificar o próprio filho como uma prova de fidelidade a Deus. E aí é uma discussão se foi Jacó, se foi Isaac, desculpe, se foi Isaac ou se foi Ismael, porque Isaac é considerado o pioneiro da descendência judia, e Ismael da descendência árabe, porque Abraão e Sara eles são cultuados tanto pelos muçulmanos quanto pelos judeus. Eles são considerados os patriarcas. Então é isso aí. Tanto que as pessoas dizem, não, os judeus são primos dos árabes, em razão dessa descendência. Mas o Supremo vai enfrentar, então, essa questão agora em relação às imagens. Vai ser um julgamento virtual, começa virtual, o ministro ele tem o direito de pedir para um destaque para que o julgamento seja transformado no julgamento presencial, às vezes acontece isso, aí nós vamos ter que aguardar os pronunciamentos. Se um ministro pedir o julgamento presencial,
E aí começa tudo de novo através de um julgamento presencial. Aí vai ter que ser agendado uma nova data. Mas, a princípio, o julgamento vai ser virtual e começa no dia 15. Eu queria, desembargador, pensando aqui agora, que o senhor fizesse se fosse possível, fazer um pequeno histórico dessa sua atuação aí, vindo desde o Ministério Público nessas questões raciais até agora. Digamos aí que são quase 30 anos, um pouco mais dessa É. jornada. Como é que o senhor tem visto essa evolução no tratamento com essa questão do racismo estrutural, que é notório na sociedade? Bom, em 97, um grupo de promotores, inclusive a procuradora Márcia Virgens, esse grupo organizou, eu integrava o grupo, um seminário que foi muito importante. Seminário de Direito e Relações Raciais. Ainda era um período com muitas atitudes discriminatórias aqui em Salvador. Restaurantes, bares, hotéis, Blocos de carnaval? bloco de carnaval principalmente. E foi um evento muito bem planejado, com a participação de diversos palestrantes de outros estados, em diversas áreas, pedagogos, sociólogos, antropólogos, juristas. E, ao final do evento, houve uma cobrança ao Ministério Público pela instalação de uma promotoria de justiça que apurasse esses casos de discriminação racial, porque a polícia não dava devida importância, considerando que outros crimes deveriam ser apurados, e a justiça não julgava, porque não havia processo, e aí pairava a ideia de democracia racial. Onde estão os casos de racismo? Não tem ninguém condenado, não há processo, então nós temos a democracia racial. Bom, então, como eu era promotor de cidadania, eu me ofereci para ser o titular da Capitanear promotoria. esse trabalho, Isso. digamos assim. E aí a promotoria passou a apurar os casos. Tanto que, quando houve aquela discussão sobre se o Ministério Público poderia investigar ou não, a polícia, em relação aos casos de racismo, nunca questionou o poder investigatório do Ministério Público, porque não interessava a Sim. polícia, porque tinha outros crimes para apurar. Nunca houve esse questionamento. Então, nós apurávamos. Naquela época havia ainda a distinção entre injúria racial e racismo. A injúria era crime de ação privada, o racismo era crime de ação penal pública, mas mesmo os crimes de ação privada eu apurava, entregava os autos à vítima para a vítima processar o ofensor. Bom, e aí eu tive uma atuação durante 9 anos na promotoria, apuramos vários casos, inclusive o racismo no carnaval. Nós instauramos um inquérito civil e aí houve a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, houve questionamento dos blocos se o ILE aí não iria assinar o TAC. Eu falei, não, mas o ILE pratica a política afirmativa, o ILE resgata um patrimônio histórico-cultural, eles compreenderam, o ILE ficou de fora, e a partir daí não houve mais racismo no carnaval, porque não poderia haver exigência mais daquelas famigeradas fichas, né, com as fotos das pessoas, os dados. E aí as vendas dos abadás ocorreriam nos balcões ali. Livremente, né? Sem Livremente. qualquer tipo É. de análise, de triagem. E aí pronto, esse foi um ponto positivo. Teve também o caso do Pelourinho, porque com a reforma, né, eram várias etapas, e teve uma reforma que o governo do Estado queria remover todos os moradores que estavam ali há muitos anos, inclusive preservando, porque se você tem um imóvel fechado, o imóvel vai ruir com muito mais facilidade, né, do que um imóvel aberto, mesmo com todas as carências da família. E aí nós ajuizamos também uma ação civil pública dizendo que aquela população constituía o patrimônio cultural e material do Pelourinho, que aquela população estava nos livros de Jorge Amado, nas pinturas de Caribé, nos filmes de Glauber, né? Nas fotografias de PRVG. E ganhou um prêmio também esse trabalho. Esse trabalho foi escolhido como uma das 20 ações mais importantes do Ministério Público brasileiro, depois da Constituição de 88. Veio uma equipe aqui de São Paulo que estava organizando essa revista e apurou isso. Então, a promotoria ela sempre teve uma história positiva. Também nós conseguimos ganhar a credibilidade da comunidade negra, apurando os casos. Quando eu vim para o Tribunal de Justiça,
Eu assumi em 2014, ainda na gestão do desembargador Ezerval. Logo naquele ano, eu assumi em novembro. Naquele mesmo ano, nós propusemos a criação dessa comissão, que é a CIDES, que foi a primeira do Brasil. Então, Comissão de Igualdade e Combate à Discriminação. e de promoção dos direitos humanos. Então, eu trouxe essa minha experiência do MP para o TJ e, aos poucos, nós fomos, assim, aglutinando, Sim. chegaram novos promotores com ideias arejadas. Então, eu acho que foi um processo que nós estamos colhendo os frutos. E o Prêmio de Equidade Racial, eu acho que é um exemplo desse processo, né, que seguiu aqui no tribunal. E outros prêmios virão. E depois de tanto tempo, de 3 décadas praticamente, que desafios o senhor entende ainda que é preciso, que obstáculos estão aí que é preciso superar? Bom, foi uma ideia, a comissão teve a ideia de criar a banca de heteroidentificação. Sim. O presidente Nilson já estava disposto a instituir uma banca autônoma aqui no tribunal, quando, por coincidência, o CNJ determinou que cada tribunal tivesse uma banca de heteroidentificação. Então, foi É muito bom o senhor bom. explicar exatamente qual a finalidade dessa banca de heteroidentificação. Tem um nome complicado, É, né? A banca de heteroidentificação é aquela comissão plural que vai examinar as declarações as autodeclarações dos negros, ou seja, dos pretos e dos pardos, quando da adoção das políticas afirmativas. Então, quando tem um concurso, a pessoa se candidata, se autodeclara negra, preta ou parda, e aí ela é submetida ao exame desta banca. Bom, então, qual é o nosso desafio? É impedir a fraude nos concursos, porque, por incrível que pareça, muitas pessoas que não seriam discriminadas se autodeclaram como pretas ou pardas, alegando que tem um pai negro, uma mãe, um avô, um avô. Mas a política não é essa, é o é fenótipo. fenótipo, né? Se a pessoa não tem um fenótipo que permita a discriminação, ela não deve ser contemplada. Eu sou pardo, mas eu não sou um pardo sujeito a essa política pública, porque eu não sou discriminado. Então, eu sou o que nós denominamos de pardo limite. É aquele que não tem tez branca, que não tem traços brancos, mas também que não vai ser discriminado. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque os concursos estão sendo realizados, nós queremos ter um aumento considerável, uma política do CNJ, um aumento considerável de pessoas negras nos tribunais, como magistrados na primeira instância ou como desembargadores, e eu acho que este esta é uma questão que exige assim, uma dedicação para que o nosso tribunal tenha uma representatividade diversa. Tá bom, Edmar. Acho que o nosso papo está aqui. Eu deixo aberto para o senhor finalizar, se quiser deixar mais de antemão, parabenizar pelo seu trabalho de décadas, um agradecimento também pela desenvoltura e de tudo que foi alcançado até agora. E pode saber mais, o Unicop está à disposição. Eu agradeço a oportunidade de expor tudo que foi feito, tudo que pode ser feito, com apoio também à Unicop sempre colaborando. Nós temos vários cursos aqui, a Unicop já ofereceu curso de letramento racial para os servidores terem a exata noção de como irá abordar as questões. E também nós temos um ato aqui interessante, um ato que regulamenta o ingresso nas repartições públicas do Poder Judiciário, especificamente em relação às vestes. Então, este ato garante o acesso de pessoas com as suas vestes religiosas. Se uma pessoa que está naquele dia ali dedicada ao seu orixá chega aqui com as suas vestes do candomblé, ela terá direito. Se um vaqueiro no interior quiser entrar no tribunal com seu chapéu, com seu gibão, terá acesso. Só não é permitido o acesso de bermuda é permitido somente para os cadeirantes, Sim. para as crianças e pré-adolescentes, né? E aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção. Então, esse ato também foi encaminhado para o CNJ elogiou bastante. Que bom. Mais uma vez, obrigado. Obrigado.
E agradeço a você que esteve com a gente aqui mais uma vez. O Pode Saber Mais Unicórpio volta numa próxima edição. Obrigado.